Bom dia, queridos irmãos e irmãs em Cristo. Hoje é dia 17 de março de 2025, 6 horas da manhã. Estou aqui em Itatiaia, no Rio de Janeiro. Tem uma paradinha aqui num posto de gasolina, um pouquinho antes do posto fiscal, para quem conhece aqui Itatiaia, né? Saí de Guarulhos, era 4 horas da manhã e estou aqui a caminho de Resende. E como habitualmente eu tenho feito, né, nas segundas-feiras, eu tenho procurado dividir com vocês um pouco dos estudos que eu tenho feito, né, para o meu próprio crescimento, né? Mas eu queria comentar com vocês uma frase, antes de lermos a palavra de Deus, uma frase que disseram a Martinho Lutero e que para mim tem um grande significado e todas as vezes que eu posso, eu comento um pouco sobre, né? Que disseram a Lutero que a seguinte frase: nós ensinamos muito melhor aquilo que nós precisamos aprender. E, de fato, né, eu tenho aprendido muito com esses pequenos estudos que eu tenho feito, e a intenção aqui não é de querer a pretensão de ensinar os irmãos, mas sim de dividir com vocês, né, um pouco daquilo que Deus tem colocado no meu coração, né? Hoje eu queria ler com os irmãos um trecho da palavra de Deus que encontra-se lá no livro de Neemias. Neemias, o capítulo 6, dos versículos de 1 a 9. E assim o diz: Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o Arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: Vem, encontremo-nos às aldeias do vale de Uno, porém intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: Estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta, do teor seguinte: Entre as gentes se viu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso reedificas o muro, e segundo se diz, queres ser o rei deles. E pusestes profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: Este é o rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemo-nos juntamente. Mandei dizer-lhe: De tudo o que lhes dizes, coisa nenhuma sucedeu tudo teu coração. É o que inventas. Porque todos eles procuraram atemorizar-nos, dizendo: As suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Esse é um trecho muito interessante para mim da palavra de Deus e que eu estudei bastante sobre Neemias, né, na semana que passou, né, a semana que findou. Neemias, para quem conhece aqui a história e teve a oportunidade de estudar um pouquinho lá, desde o do primeiro capítulo do livro de Neemias, né, Neemias, chegando a Jerusalém, se deparou com uma cidade destruída, né, com os muros danificados, sem os portais queimados e um povo totalmente desprotegido. E Neemias, então, ele vendo toda aquela situação, chorando, ele decide, né, animar o povo a que o povo restabeleça os muros e a proteção da cidade. E assim o faz. Né? Anima o povo e o povo começa a trabalhar e começam a fechar as brechas que há nos muros de Jerusalém, a reerguer os portais e tudo mais. E o interessante dessa história não é tanto em si
a questão de Deus ter usado Neemias para que ele reedificasse os muros, né? Mas em si a preocupação de Neemias em fechar as brechas e ali evitar que os inimigos do povo de Deus pudessem adentrar a cidade e ali tornar aquele povo cativo e fazer mal ao povo de Deus, né? E nós lemos no capítulo 6 que os inimigos, né, vendo essa situação, vendo que Neemias estava reedificando os muros, que Neemias estava ali cuidando do povo, né, cuidando da proteção do povo escolhido por Deus, eles intentam de convidar a Neemias para uma reunião. E, contudo, o que ali havia não era a ideia e a perspectiva de que houvesse uma reunião para se tratar alguma coisa, mas sim era uma grande armadilha para que pudessem fazer mal a Neemias, e fazendo mal a Neemias, toda essa obra ela fosse cessada, né? Porque, na verdade, o interesse dos inimigos é que o povo continuasse desprotegido, para que eles pudessem ali dominar, né, como estavam dominando todo aquele povo em Jerusalém. Mas, irmãos, o que para nós essa história ela pode ser útil, né? Que muitas das vezes nós deixamos brechas nas nossas vidas, né? Nós deixamos situações em aberto, nós não tomamos providências com relação às situações que nós precisamos fazer, ou seja, na nossa vida financeira, seja na nossa vida profissional, seja na nossa vida espiritual, seja no nosso lar, no matrimônio, no namoro, nas nossas relações pessoais. E nós acabamos deixando muitas brechas. E nessas brechas, o inimigo, ele se aproveita dessa passagem livre para fazer o mal em nossas vidas, né? Neemias nos traz aqui uma importante lição de que nós devemos sempre buscarmos a proteção e buscarmos fechar as brechas que há nos muros das nossas vidas, e que nós precisamos estar atentos, né, às ciladas que os inimigos que o inimigo tenta causar em nossas vidas, para que nós possamos sempre estar vulneráveis, né? E nem engraçado que Neemias, né, por 4 vezes tentam convencer a Neemias de que ele deveria ir e subir para aquela reunião, mas Neemias, todas as vezes ele rejeita. E o que Neemias diz? Tenho trabalho a fazer, estou em uma grande obra. Não posso ir porque tenho trabalho a fazer. Quantas vezes nós deixamos aquelas coisas que são importantes para as nossas vidas e o qual deve estar o foco do nosso pensamento e das nossas ações, e nós buscamos por medo ou por dúvidas, né, tentarmos entender ou ir até aquele local ou falar com aquela pessoa ou aquela situação para entendermos de repente uma situação X, e a gente acaba sendo conduzido a uma grande armadilha, né? Você pode ver no texto também que o que eles dizem? Olha, estão dizendo por aí que você está fazendo uma grande revolta, que a sua ideia de reedificar os muros, de fechar as brechas e de dar proteção ao povo é porque, na verdade, você está procurando criar uma grande revolta contra o rei, né? Então vem para a gente conversar, para a gente entender, porque talvez não seja isso, mas é o que estão falando, né? Quantas vezes as pessoas tentam fazer isso, né? Tentam tirar o foco das nossas vidas, né? Acusando e inventando situações que, na verdade, não existem, mas que a única função é fazer você ficar preocupado, e preocupado com aquilo, com que os outros dizem ou deixam de dizer, você acaba sendo conduzido para uma grande armadilha, né? Então esse texto de Neemias é algo assim que ele falou bastante ao meu coração, meus irmãos. Quanto a darmos a devida importância para as obras que temos que fazer nas nossas vidas, seja
a obra de cuidarmos da família, seja a obra de educarmos os filhos, seja a obra do nosso trabalho, do nosso relacionamento na igreja, nosso relacionamento familiar e tudo mais, né? Deus confia a cada um de nós uma obra e uma grande missão para que possamos fazer, né? Mas para complementar, eu queria voltar um pouquinho no texto, lá no livro de Neemias, mas agora no capítulo 2, de 11 até o 16, depois você pode ler com calma, você vai ver que Neemias, ele foi um grande estrategista, né? Neemias, antes de reedificar os muros e fechar, ele não contou a ninguém os planos ali que estavam no coração dele. Você vai poder ver ali do versículo 11 ao versículo 16, né? E diz assim, no versículo 16, assim, ó: não sabiam os magistrados onde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. A gente tem que ter, meus irmãos, a livre ciência, né, a perfeita ciência de que nós precisamos fechar as brechas nas nossas vidas, mas nós precisamos também ter uma estratégia e guardarmos, não saindo falando sobre os nossos planos para todo mundo, né? E dessa forma, né, protegendo os planos que há entre você e Deus, e depois você fechando as brechas, né, que há na sua vida, vai ficar muito mais difícil para que o inimigo possa fazer um estrago, né? E dessa forma, né, buscando a Deus de todo o coração e se atentando às orientações do Evangelho, nós podemos ter ali um norte em que nós devemos seguir, né? Essa é algo que eu queria dividir com vocês nessa manhã, e que Deus possa abençoar aí a vida de vocês essa semana, que você possa ser muito abençoado em tudo que você fizer. Deus abençoe, um grande abraço.